Qual é, ó, a probabilidade? Ó, probabilidade é essencialmente um assunto do ensino médio. Hoje em dia ele vem sendo abordado no ensino fundamental, mas as coisas básicas de probabilidade, probabilidade direta. Essa daqui vocês vão ver que não é uma probabilidade direta, ou seja, é uma questão de ensino médio e que, você vai perceber, essa probabilidade é chamada de probabilidade condicional. Eu estou condicionando algumas coisas, tá? Então isso aqui não é fundamental, isso aqui é médio, tá? Então essa aqui você poderia deixar para depois. Qual é a probabilidade de esse morador, ó, se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva, tá? Ele está, entre aspas, condicionando. Só que não é uma condicional que você vai ter que restringir o espaço amostral. Como assim, Tiago? Ó, presta atenção. Existem vários enunciados que eu posso criar a partir desse comando aqui, ó. Qual a probabilidade desse morador se atrasar sabendo que choveu? Então eu estou condicionando. Ou sabendo que não choveu. Ou de não se atrasar sabendo que choveu. Ele aqui, nesse enunciado, ele está sendo mais amplo, ó, de se atrasar sendo que foi dada a estimativa de chuva. Mas a questão diz, choveu? Não sei. Não choveu? Também não sei. Ou seja, foi dada a estimativa de chuva. Tá? Então eu quero que você preste muita atenção, que essa daqui vai ser mais simples do que poderia se imaginar, sendo que trata-se de uma probabilidade condicional, entre aspas, que nesse caso a gente não vai condicionar, a gente vai pegar o espaço amostral todo exatamente pelo fato que eu acabei de dizer, ó, deu a estimativa de chuva. Agora, se choveu ou não, eu não sei, tá? Vamos lá. Um morador de uma região metropolitana tem, ó, 50% de probabilidade de, ó, atrasar-se para o trabalho quando chove. Ou seja, se ele tem probabilidade de se atrasar de 50% quando chove, não chover, ele também tem 50% de probabilidade. Tá? Dá para perceber que uma coisa é complementar a outra. E caso não chova, sua probabilidade de atraso é de quanto? De 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Aí a pergunta é: qual a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço para o dia em qual foi dada a estimativa de chuva? Então, nesse tipo de caso, a gente vai armar uma árvore de probabilidades. Por quê? Porque ele está condicionando. Primeiro, se chove, ele pode se atrasar ou não. Se não chove, pode se atrasar ou não. Ou seja, tem condicionantes para a gente entender aí. Então, primeiro caso, ó, você vai colocar duas flechinhas assim. E o primeiro condicionante é caso chova ou caso não chova. Caso chova, qual a probabilidade dele se atrasar? É de 50%. Qual a probabilidade dele não se atrasar? 50% também. Caso não chova, qual a probabilidade dele se atrasar? De 25%. E de não se atrasar, 75%. Tá? Só que antes disso, a questão fala, ó, que tem 30% de probabilidade de ocorrência de chuva. Ou seja, choveu. Qual a probabilidade de ter chovido nesse dia? 30%. E de não ter chovido é o complementar de 30%, que é o 70%. Tá? Agora, caso chova, qual é a probabilidade dele se atrasar? 50%. Só que é 50% de 30%. E dele não se atrasar, vai ser o quê? 50% de quanto? Dos mesmos 30%. Agora, caso não chova, qual a probabilidade dele se atrasar? É de, ó,
25%. Só que é 25% de quanto? De 70%. E dele não se atrasar é de quanto? Se a probabilidade dele se atrasar é de 25%, dele não se atrasar é de 75%. 75% de quanto? De 70%. Certo? Agora se liga aqui, ó. Nesse tipo de questão tem um macete assim bem legal para você resolver essa questão mais rapidamente. Por quê? Porque aqui está tudo na forma de porcentagem. Então, o macete para esse tipo de questão é você pensar o seguinte, ó, que 100 é igual a 100%. Ou que 1000 é igual a 100%. Ou que 10.000 é igual a 100%. Por quê? Para a gente trocar essas porcentagens por valores naturais. Tá? Então, eu vou usar exatamente esse 1000 como sendo 100%. Você poderia usar 100 como 100%? Pode, mas em algum momento apareceria número decimal aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Se 1000 é igual a 100%, quanto é 30% de 1000? Vai dar 300, ou seja, no lugar daquele 30%, eu vou colocar 300. E eu estou fazendo isso depois, mas na hora da prova você pode fazer direto, tá? Que inclusive vai ser bem mais rápido. Logo, quem vai ser 70% de 1000 vai ser 700. Aqui, ó, 50% não é de 30%, vai ser de 300. Logo, 150. A mesma coisa, 50% de 300. 150. 25% de quanto? De 700. Faz as continhas, vai verificar que vai ficar igual a 175. E 75% de quanto? De 700. Você vai verificar que vai ficar igual a 525. Ou seja, você tem todos os valores mais fáceis de serem trabalhados. E agora a pergunta: qual a probabilidade desse morador se atrasar? Então, ele se atrasar é quando chove e atrasa, ou quando não chove e atrasa. Sendo que, ó, foi dada a estimativa de chuva. Choveu? Não sei. Não choveu? Também não sei. Esse seria o porém que deixaria essa questão um pouco mais difícil. Quando ele diz qual a probabilidade dele se atrasar sabendo que aconteceu tal coisa, tá? Ele não especificou. Então, ó, essa restrição a gente não precisa se preocupar. Então, vamos lá, ó. Qual a probabilidade dele se atrasar é quando eu junto esses dois, ó? 150 mais 175 dá, ó, a probabilidade vai ser de quanto? 325 sobre o total. Qual é o total? Foi o que eu supus, ó, 1000, que é esse 300 mais 700. 1000. E quando você olha as respostas, tem em formato de número decimal, é só dividir 325 por 1000, que vai ficar igual a 0,325. Resposta letra C.